Olá, pátria sem mimos. Então, quando é que vão lançar isso? Então, quando é que vão lançar? Cuidado com a ansiedade, cuidado. A minha cena favorita de gravar foi o momento em que já haviam sequestrado a professora. E nós nos encontrávamos numa situação que sem nenhum tipo de orientação. Não sabíamos qual seria o passo subsequente. Então houve ali um clima meio que constrangedor com a Lasmi, tanto como com o Galho, porque éramos as pessoas que ficávamos diante de todo o grupo que havia sido criado. Então o quê? Então quando precisar... Precisar do quê? Vamos queimar tudo! Então digo que foi uma cena favorita porque em parte eu ali senti que houve uma conexão naquilo que eu falava e a minha linguagem corporal. Isto é, eu me identifiquei com aquela cena. Então, diante das cenas que eu gravei, tive vários momentos, mas aquele foi o momento que eu senti que foi mais impactante para mim. Mapa! Vamos queimar! Eu tenho muitas cenas que eu considero favoritas. E até para ser mais específico, eu diria que até tenho um personagem favorito dentro do filme, né? Me impressionou bastante a forma como a Dolores conseguiu encarnar o personagem que ela tinha que representar dentro do filme. Disseram silêncio é a ordem do dia, mas eu escrevi o que ninguém dizia. Houve um momento em que a Lasmi, por exemplo, tinha que disfarçar um choro e ela teve ali um pouco de dificuldade, né? Tinha que colocar, sei lá, como é que é, a cebola, cutucar o olho para poder lagrimejar. Enquanto que a Dolores, no mesmo instante, conseguiu fazer com muita facilidade. Chora à toa por nada! Eu não quero chorar! Você não é doido! Bebe água. E ela pareceu tão natural que parecia que alguém havia lhe contado, se calhar, alguma notícia triste, ou se calhar alguém havia, né, lhe batido, né, por exemplo. E eu fiquei bastante impressionado com aquela situação, a forma como a Dolores em si atuou naquele momento. E não só ela, também conseguiu trazer vários momentos, né, em que atuou de forma espetacular, magnífica. Né, um dos momentos também foi, por exemplo, quando tivemos que fazer a chuva artificial para elas. Eu fiquei tipo, essa miúda vai ficar doente, né, vai ficar doente, mas foi também uma das cenas, uma das minhas cenas favoritas, né? Tirando, são muitas. A cena do esquadrão, quando vinha atrás de mim, por exemplo, estava ali eu, o Robertice, né? E tínhamos que sair ali a correr. Tiveram cenas muito emocionantes, em que eu gostei muito de fazer parte durante a gravação. Principalmente a parte em que estavam lá a professora e umas cantoras. Depois foi muito emocionante. Nasceu no peito do povo um silêncio cortado. E fazer parte daquele processo foi interessante. Gostei muito daquela cena de modo particular, mas para mim, de modo particular, segunda vez, é a cena em que eu tinha que morrer. Aliás, tinha que ser encontrado morto, né? E por quê? Porque era uma questão de não sabermos o que queríamos, mas não sabermos se onde estávamos poderíamos conseguir fazer o que queríamos. Então foi muito desafiador e ver o resultado é que me inspirou muito. Tipo, conseguimos, apesar de não ser nas condições que queríamos, mas conseguimos fazer o que queríamos. Então a cena foi muito interessante e eu gostei muito de fazer parte daquela cena por causa dos desafios e nós conseguirmos ultrapassar. A cena que eu mais gostei de gravar foi na minha morte, né? Porque o filme tem muitas cenas de morte
Então, quando você participa nas filmagens das cenas dos teus companheiros já morreram, acredito que quanto mais você olha para a cena do teu amigo que foi super boa, aquilo te exige mais de você. Aquele medo de fazer pior e a pressão de lutar para fazer melhor. Então, gostei muito de gravar a minha cena de morte porque foi desafiador para mim. Primeiro, para o componente pessoal, como eu já havia dito anteriormente, fez com que eu pudesse descobrir alguns dotes que estavam obscuros ou escondidos na minha vida. Então, através desse filme eu consegui identificar isso. E também para a vida profissional, como sabem, eu sou ativista social e eu acabei percebendo que é possível poder educar com arte. Mostrar para as pessoas que podemos mudar a nossa sociedade através daquelas suas manifestações culturais, aquela que é a arte que nós já temos, além da componente de termos que fazer palestras e tudo mais. É possível sentarmos, criarmos peças, fazermos filmes que retratam a situação de uma certa comunidade em particular e ainda assim for possível mudar a vida dessas mesmas pessoas. Então, eu acho que esta foi a componente profissional que eu senti que veio a mudar na minha vida. Lives, cartazes, marchas pacíficas, vídeos, vozes, é para tudo. Este filme, de modo particular, veio contribuir tanto na minha vida profissional como pessoal, né? E não é possível ignorar o fato de que a minha performance neste filme, por exemplo, me ajudou muito a crescer como artista, como ator, mas vai me colocar numa posição, diga-se, de destaque por causa da minha outra área como ativista, como agente de mudança. Então, usar a arte para promover mudanças, e nós fizemos isso através deste filme, então vai ajudar tanto na minha área profissional como pessoal. E ali vai. Descansa, mãe. Quando tudo mudar, vamos viver sempre. Esse trabalho nesse filme contribuiu, eu acho que vai contribuir mais, porque nós já como eu disse aqui antigamente, de antemão, nós já participamos de outras filmagens. No entanto, nesta particularmente, eu notei uma evolução muito grande, nem digo evolução pessoal, no que diz respeito à minha encenação, e evolução também no que diz respeito à direção de filmagem, o próprio diretor do filme e mesmo na questão do roteiro, né? Então, para mim, eu acho que tem um impacto muito importante porque eu notei que eu evolui e a direção também evoluiu bastante. Então, isso conta bastante para mim. E se vierem com gás lacrimogêneo, eu até bala verdadeira. Eu diria que é o inverso. Ao invés de alguma coisa que eu levei do personagem para mim, eu me senti dentro daquele personagem. Eu me encontrei, tipo, não precisou muito esforço para a interpretação por causa disso. Me encontrei dentro daquele personagem. Eu acho que é basicamente nesse contexto. Agora, podemos até dizer a questão da resiliência, né? A questão da resiliência, visto que o personagem é alguém que já tivera sofrido muito, mas ainda permaneceu forte e não desistir, é uma coisa que precisamos levar nós nos dias de hoje, como jovens de modo particular, permanecermos resilientes, permanecermos fortes na promoção de algumas mudanças na sociedade. Então, isso aí é alguma coisa que eu diga que posso ter levado do personagem. E assim, juntaram-se os que se achavam acadêmicos para reclamar, uniram desempregados e mais uns outros que recebem um bocado por ensinar. Tudo o que aconteceu é algo que nós já vivemos, nós vimos, né, acontecer. Então eu acho que sim, existe uma questão do meu personagem que eu levei para a vida é que quando há eleição, depois das eleições tem que ficar muito longe das ruas. Isso eu vou levar para sempre. Tenho que ficar muito longe das ruas depois das eleições e evitar tentar filmar certas coisas. E que foi que levou o meu personagem à morte. Então, depois das eleições, eu sempre estarei em casa, onde é mais seguro. Falar do meu papel é muito simples, porque
É mesmo para morrer que eu estou lá no filme. Para. Até porque nós jogamos a eternidade. E morri bem, atenção. Morri bem. Morri. Descobriu ali, sabe morrer. Já pode fazer essa boa. Exato. Escolhemos a eternidade. Houve muitos desafios, na verdade. Para nós, particularmente, digo, por exemplo, eu, o Robertizzi, né? Digo isso porque nós, pelo menos eu nunca atuei como ator, né? Sou poeta e faço outro tipo de arte, mas como ator era um desafio. E foi um desafio que recebemos de braços abertos e demos conta do recado. Nem acho que antes de tudo, acima de sermos poetas, somos artistas e nós conseguimos provar isso dentro da gravação do filme. Né? Nos demos muito bem a propósito, foi um momento espetacular. Foi espetacular mesmo. É basicamente o que o Isaac estava dizendo. Você já fazia teatro? É isso que eu queria dizer. Então o desafio era só para mim. Eu já estava aqui a apontar o Robertizzi naquela. Eu sou poeta. Então já atuava antes. É o que eu queria dizer. Na verdade, é basicamente o que o Isaac estava aqui a dizer, mas para mim não foi uma novidade, porque eu já fazia teatro. Em parte eu também já sabia que existia esse meu lado artístico e que eu também tinha domínio do mesmo, mas eu acabei descobrindo uma outra modalidade, que sou um atleta. Sou um bom atleta. Corres bem a propósito, corres bem. Mas obviamente que eu já fazia teatro há bastante tempo, mas se fores a perceber, a modalidade em que nós fazíamos teatro, ou na época em que eu fazia teatro, era mais pela componente de improviso. Nós íamos para o palco e falávamos aquilo que na verdade nos aparecia no momento, mas para este trabalho em específico existiam falas específicas, existiam momentos específicos, estava tudo desenhado. Então a princípio também foi um pouco desafiador para aquela componente de ter que mentalizar as falas, de tentar perceber qual era o momento e depois não só ter que falar, mas também ter esta combinação da minha linguagem corporal com aquilo que sai da minha boca. Mas foi uma experiência e tanto, e acredito que o que estamos aqui a dizer, a minha parte como ator, a minha parte como atleta, o pessoal vai ver lá. Vai ver lá no filme. Que é uma coisa que temos que colocar sempre em conta aqui, que o teatro não é filme, né? O teatro é uma outra forma de encenação e o filme é outra muito, mas muito diferente. Porque teatro nós ensaiamos e temos aquela componente de improvisos no palco. Quando uma coisa não está bem, nós temos a componente de improvisar, mas o filme não. O filme é já tudo bem cronometrado, com as falas e as emoções devem estar ali sempre tudo bem alinhado. Então, o desafio normalmente é sempre coadjuvar a questão da atuação. Você quer? Estou no meio de pessoas batadas, então o coadjuvamento já está aparecendo. Não. Vamos prosseguir. A encenação com as falas, todo aquele processo. Sem contar que temos ali a questão do make-up, né? Temos que contar, fizemos make-up, né? A cara está escura, mas sofremos muito de make-up. Contudo, foi desafiador. Um desafio é sempre um desafio, e um bom artista é aquele que pega o desafio e transforma em oportunidade. Você não queria falar isso? Começamos de hoje. Mas foi bom. Morri bem também. Não houve algum texto no roteiro que vocês acharam que devia se adaptar, que não dizer realmente o que estava lá, mas usar as suas próprias palavras? Houve. Lembro-me que teve um momento, eu acho que o pessoal também vai ver lá no filme,
em que já estava lá a conversar com a Lasmi, em que tínhamos dito que tínhamos que queimar tudo. Havia essa necessidade de termos que seguir o que a professora havia traçado, mas já estávamos todos caídos no desespero porque a professora já não estava conosco, já havia sido levada pelo sistema. Sim, a professora já havia sido levada pelo sistema e nós nos encontrávamos numa situação à deriva. Já não tínhamos lá alguém que pudesse... pudesse mostrar quais são os passos que nós devemos seguir. Então, eu estava mesmo com os ânimos em alta, a opção já era queimar tudo. Queimar, pá! Com aquele anseio de que poderia prejudicar o sistema em si, mas sem perceber que também poderia vir a prejudicar a própria população, porque estávamos a queimar hospitais, estávamos a queimar escolas, quase todas as instituições do Estado. Então, naquele momento, existiram falas lá que já estavam no roteiro, mas com o que estava a acontecer, tivemos mesmo que trazer outras palavras, mas que depois fizeram todo tipo de sentido. Não sei se aparece, eu estava muito animado, acabei empurrando a Lasmi, isso não estava lá. Então, foi basicamente isso. Na verdade, é um pouco disso, né? Temos o roteiro, mas temos já a encenação. A encenação, porque o roteirista, quando está ali a escrever, está a escrever como as coisas devem acontecer. Exato. Mas a encenação é outra. Nós tem vezes que uma palavra não está a jogar com a emoção que estamos a sentir no momento. Então precisamos sempre que nos adaptar a dado momento em que estamos ali por trás das câmeras, né? Exato. Exatamente. É à frente das câmeras. Você está a falar exato, tipo no estudo? Não, isso só... No direito não se fala por detrás, à frente das câmeras. Falas como? Agora em português? No que tange, no que concerne. É basicamente. Ok, mas para o Lopes só tinha uma pequena fala. Eu tinha uma pequena fala, mas também tivemos que também adaptar-se e trazer também, se calhar, falas que não estavam lá no roteiro, nem só para dar aquela ênfase, nem no que ia dizer, senão a coisa ficava assim, meio digamos, sistemática. Né? Então tinha que dar algum tipo de sal, colocar sal, açúcar, um pouco de brilho, nem só para aquela coisa ficar assim. Né? É mesmo isso. Às vezes, enquanto atores, né, enquanto estamos lá a atuar, nós somos convidados a encarnar o personagem. Né? Então temos que trazer essa emoção que o Robertista estava aqui a dizer. Né? Às vezes a emoção tomava conta de nós e parecia que de fato o que estávamos ali a retratar era real, né? Esquecíamos que estamos dentro de uma gravação, estamos a filmar um filme, estamos numa encenação e Tivemos alguma cena que vos marcou, talvez pela dificuldade ou por terem aprendido alguma coisa com a cena? Na verdade, não poderia dizer que é uma questão de dificuldade como tal, mas foi, pelo menos das gravações que eu pude apreciar, foi a cena mais impactante para mim, que ainda que a pessoa não falasse, poderia transmitir um certo sentimento, que foi mesmo a parte do Isaac, em que ele acabou morrendo, expressou aquelas são algumas palavras, mas se formos a ver, ali houve uma miscelânea de sentimentos, a pessoa ria, não sabia se estava feliz, se estava triste mediante aquela situação, expressou aquele que era o seu próprio sentimento com palavras. Houve uma confusão lá que você não conseguia perceber como é que você vai se sentir mediante aquela cena em concreto. Então, na verdade, foi uma cena muito impactante. Exatamente. Exato, foi exato. Então, depois teve também a cena da praia. A cena da praia em particular, não olhei muito pelo que foi dito na praia, mas mesmo pela linguagem corporal da professora. E aquela maquiagem lá que ela teve, que estava lá a retratar. Então foram momentos mais... A cena do Isaac foi mesmo para mim
a cena mais impactante do filme. Exato. Mas pode muita justiça. Não, na verdade foi uma das partes em que eu tive que me adaptar. Porque o roteiro dizia um sorriso triste antes de morrer, coisa assim parecida. Então eu fiquei tipo, ok, deu um sorriso triste, mas o diretor estava ali já por cima, tipo, ok, eu fiz um sorriso sarcástico. Você está pedindo para eu ser coringa, não disse porquê. Então, quando eu percebi do que realmente se precisava naquele momento, eu falei, ok, sem estresse. Tanto que depois de fazermos aquela gravação, eu quando fui para casa, naquele dia eu sentei e imaginei, eu falei, não, eu poderia ter feito dessa forma. Eu já tinha uma ideia de como fazer, repetir a cena e fazer melhor. Mas é basicamente o que disseram, né? Nós acabamos por descobrir um lado das pessoas que nós não conhecíamos. O Isaac foi essa nossa surpresa, entre outros atores também que foram grandes surpresas na. Já que ele está ansioso para a próxima. Exato. Não que vamos lhe chamar, né? Mas aqui. Mas também já morreu. Então é isso. Não, mas o Isaac super sabe morrer daquela forma. Então, sempre que precisamos de uma. Não tem como morrer de novo. Você fez português. Mas não tem como morrer. De novo. Vou te usar de novo também. Obrigado. Não, mas ok. E acham que o ambiente das filmagens, o que contribuiu para o resultado final que tivemos? Na verdade, se formos a ver, nós fizemos gravações praticamente em 3 sítios. Para o primeiro sítio, fez todo o tipo de sentido, porque era o que nós pretendíamos transmitir, como se estivéssemos num sítio clandestino, em que estávamos lá a orquestrar aquele que era o nosso plano. Mas eu quero o ambiente, tipo a convivência durante as filmagens. Contribuiu para o resultado final. No sentido de até discutirmos zangar, ir embora, não querer filmar, e isso sempre vai impactar no resultado final. Tirando o diretor que zangou. Sim, eu quero acreditar que em parte as nossas cenas, os nossos filmes, os nossos vídeos que temos sempre gravado, tem sempre tido sucesso por conta mesmo do ambiente que nós filmamos. Por nós sermos todos amigos e termos aquela harmonia de estarmos sempre ali a nos mandar piadas. Exato. Mesmo uma coisa que está a te irritar, nós respondemos sempre com piadas. Então o ambiente nosso sempre contribui para a efetivação com sucesso da nossa atividade, porque nós somos, para além de colegas de arte, nós somos amigos, nós somos uma família, nós somos irmãos. Eu já estive em outras gravações de outros filmes e ali era um ambiente em que diretor, ator, falhou, corta, faz de novo, falhou, corta, faz de novo. Então estamos ali num ambiente em que se você falhou, estavam ali todos a te rirem, o diretor também estava ali a rir, corta, depois estamos ali a voltar a filmar, e sempre com um sorriso, sempre com uma forma de aprendizado. Meus colegas davam ali a opinião, podes fazer assim. Não existia aquela questão de eu sou superior a você, aquele orgulho, e etc. Então o ambiente favoreceu muito para que nós tivéssemos este produto tão bonito que temos hoje. É bonito, né? É muito bonito. Para você que também o ambiente favoreceu? Super top, sem comentários. Sem comentários. Foi mesmo top. Top. Talvez seja sem porque... comentários. Deixa estar. Não. Tá difícil de resistir. Não queria comentar. Mas tá difícil de resistir. Talvez já trabalhamos juntos. Não em outros filmes, mas temos sempre realizado eventos. Então, os nossos encontros, os nossos ensaios têm sido assim. Né? Muito extrovertido, muita extroversão, risos, provocos, né? Daqui para lá, o Chicão sempre a provocar o Igor, que não está, infelizmente, dessa vez. Não está a procurar assunto. Um forte abraço para o Igor. Um forte abraço para o Igor. Né? Então, mas isso vamos contar. Só para constar. Já começaram. Então tem sido assim. Como é que vocês perceberam o estilo, a direção do Hassan Ramadan?
o que ele exigiu de diferente para vocês, até vocês entenderem não, o que ele quer e o que ele quer é isso. Como é que foi esse processo? E já agora, o que nós formos a responder a partir de já não vai influenciar, não vão tirar. Por isso eu falei, vocês, né? Não temos medo de cortar as nossas partes, censurar. Só uma pergunta. A edição terminou? E já fecharam o projeto? Já fecharam o projeto, já está. Ainda. Já temos Já. isso. Ok, Yeah. podemos falar à vontade. Alguém tem a versão. Redita, né? Alguém tem um filme já com ele, além do diretor? O chat tem. Ah, isso é bom. Então, Mas só para não fugir aqui daquilo que é a essência da questão, é importante que nós coloquemos algo na cabeça. O Hassan é sempre com ideias diferentes. O Hassan é sempre alguém que quer e quer mais. Quer e quer mais. Então nós sempre que recebemos uma chamada do Hassan, quando estamos muito tempo sem fazer um evento, depois, irmãos, temos um grupo nosso aí no WhatsApp, recebemos irmãos, nós já sabemos que aí alguma coisa e vê uma coisa que é vinda do Hassan. Porque o diretor Hassan, ele, desculpa a redundância, mas ele quer sempre fazer uma coisa diferente. E acredito que dessa vez também nos surpreendeu, porque foi um filme diferente dos que temos feito. Já fizemos 2 ou 3. Vocês gostaram, né? Os artistas. Lambe lá. O diretor Hassan, lambe lá. Então, os filmes foram super diferentes. Mas super diferentes. Não, desta vez foi um desafio maior dos que nós já tivemos. E achamos que o diretor tem sempre uma visão. Diretor Hassan. Tem sempre uma visão daquelas que nós não temos. Né? Nós não temos, porque nós sempre temos uma ideia, que tal fazermos isso, que tal fazermos aquilo, mas eles já vêm com uma ideia. Não vale a pena. Deixa para ver bem minha cena só. Mas eu acho que é basicamente o que coisa, né? O que Chicão estava aqui a dizer. Na verdade, é aquilo que se diz, né? Tipo, é necessário reconhecermos as pessoas enquanto vivos para evitar. Depois começamos a falar coisas que talvez não sentimos. No que diz respeito a nível de criatividade, é um nível GAD, e por isso que nosso filme agora tem essa qualidade. E, obviamente que no decorrer do filme, isso acontece mesmo também no decorrer dos nossos eventos. Nós sempre temos aqueles momentos de muito êxtase, em que as pessoas já ficam nervosas, zangam umas com as outras, mas no final das contas conseguimos resolver ou fazer as coisas como devem ser. Tivemos esses momentos também no âmbito da gravação do filme, como estavas a dizer, tivemos uma cena em que o Hassan zangou, cortou, nem gravamos, até ficou para baixo, vieram até não comeram, algumas, então eu estava triste, nem, mas com comida na boca. Por causa da guerra. Se for a ver, é porque às vezes nós confiamos a certas pessoas algumas coisas e nós sabemos qual é o nível de capacidade das pessoas. Então, quando alguém faz uma coisa, a gente sempre, não, tem que fazer assim, é porque a gente sabe que, obviamente que ele fez, mas pelo tipo de pessoa, pela capacidade da pessoa, ele pode fazer melhor do que aquilo que fez. Então, às vezes é preciso descartar aquilo que ele fez, porque não dignifica o tipo de pessoa que é, e permitir que faça o melhor. Mas fora desses momentos, tivemos mais momentos de glória, por isso que agora tivemos esse produto. E obviamente, aqueles momentos que tivemos que passar, porque foram constrangedores, era para poder fazer uma coisa, não fizemos, talvez vão ser sanados no futuro. Mas em todo o caso, fora dessa componente, o Hassan mesmo tem um nível de criatividade muito, muito amplo. Tem coisas que até se for a ver, o David dizia tipo, man, isso é coisa de outro nível, estás a ver? Então, nós estamos mesmo aqui a trabalhar para mostrar que há certas coisas que talvez só se vê no Hollywood, mas a gente aqui consegue fazer com os nossos recursos, ainda que não seja com aquela perfeição que Hollywood nos traz, mas com aquilo que nós temos, nós mostramos que não, isso aqui é possível. E o resto, para não dizer que estamos a falar muito, há de ver lá no vídeo que, afinal isso aqui é possível fazer, mas fora isso, foi uma coisa brilhante. E eu gostei de fazer parte neste filme. Também é um filme muito lixado, porque eu estou lá a primeira vez.
eu posso dizer que não poderia ser dirigido por alguém melhor, né? Não poderia ser dirigido por alguém melhor, porque eu acredito que se conseguimos fazer o que nós fizemos, não somente foi por causa do elenco que ele conseguiu juntar, né? Nós já trabalhamos juntos e eu acredito que também isso facilitou muito o trabalho dele. Ele conseguiu fazer o roteiro tendo em conta os atores, os personagens que queria trazer dentro do filme. Ele já conhecia as pessoas e conseguiu sincronizar todos esses aspectos, né? Então, acredito que isso facilitou muito o trabalho dele enquanto diretor, né? Enquanto o autor, né? Pedagógico. Já cortou meu fio. Então eu acredito que se calhar se o Hassani, por exemplo, tivesse selecionado outras pessoas para poderem trabalhar no filme, a coisa ainda ficaria perfeita. Nada. Ainda ficaria perfeita. Nada. Ficaria. Nada. Você nem tão importante assim no filme. Não, eu acredito que ficaria porque... Mas não em todos. Já vai deixar de estar a Mas o melhor é esse que nós saímos. Só porque nós saímos. Só porque nós saímos. Só porque nós saímos. Honestamente falando, eu acredito que teria sido ainda uma coisa maravilhosa, né? Porque o filme, o nível em que o filme está, a forma como o conteúdo está agora, não só por causa do elenco em si, mas também a direção que teve, né, do Hassani, né, esteve lá a dirigir o filme, trabalhou de igual forma no roteiro e estava lá sempre para garantir que as coisas saíssem, né, perfeitamente tal como foi previsto, se calhar melhor. Né? Então isso é de louvar, né? Tivemos lá momentos também, como o Robertis disse, né? Momentos desânimos e tal, o diretor teve que desanimar-se com alguma coisa e outra, mas é assim mesmo em trabalho, porque até trabalhamos com crianças, então foi difícil. O Arif, o Arif, tem que babar o Spider-Man, acho que foi o momento mais difícil para o diretor. Ter que babar o Spider-Man. Spider-Man eu não quero. Queria Mary Jane. Spider-Man queria Mary Jane. Queria Mary Jane. Eu acho que esse roteiro mesmo vai espelhar aquilo que é a realidade social de Moçambique. Se o roteiro vai espelhar, eu acho que nós já temos essa resposta desde o momento que sentimos que existem algumas televisões que estão com medo de passar. Porque já sabem qual é a interpretação que as pessoas podem trazer. Mas só com o nosso trailer não foi preciso mostrar todo o filme. As pessoas já conseguiram entender o que na verdade se pretendeu transmitir. E com o filme, eu acredito que cada uma das pessoas que tiver a oportunidade de lá estar na estreia vai conseguir se identificar, porque infelizmente tudo quanto aconteceu na época pós-eleitoral era transmitido nas nossas televisões, nas nossas redes sociais. Nós conseguíamos ver tudo. Até mesmo o caso do Mano Shotas, eu acho que vai ser uma coisa que no momento pode ser muito impactante, porque infelizmente todos nós acabamos presenciando aquilo. Então é uma encenação, mas tudo quanto foi vivido aqui em Moçambique pós-eleitoral está nesse filme. Ainda que não tenha sido uma coisa de durante muito tempo, em alguns minutos as pessoas vão conseguir, na verdade, perceber que nós conseguimos transmitir aquilo que pretendíamos. E claro, com essa inovação da poesia, né? Porque até então nunca houve ninguém que já fez isso. Desde foi o dia que descobriram que a sede de vencer e fez tomar uma decisão errada no dia anterior. 10 temiam enquanto 10 mentiam a ameaça de que se podia repetir o terror. De fato. E eu acredito sim que as pessoas vão se identificar, a sociedade de forma particular vai se identificar com este filme, porque nós neste filme não trazemos coisas de outro mundo. Não trazemos coisas de outro mundo. Até para quem está aqui em Quelimane, só de ver vai se identificar a partir daqui, do local em que está. Aqui, através, dentro da província da Zambésia, o pessoal que for assistir, que estiver cá,
vai se identificar logo a partir deste momento em que for a ver o filme. E isso abrange o país todo, não só assim como também alguns países, né, que passaram por situações idênticas após as eleições. E eu penso que sim, este filme traz, né, aspectos que vão marcar de forma muito profunda a sociedade, não só moçambicana. Atenção. Com certeza, nós conseguimos transmitir a mensagem que nós pretendíamos. Mas um aspecto muito importante é: será que as pessoas vão entender o que nós pretendíamos transmitir? Porque a ideia é transmitir o que se viveu ou se vive não só em Moçambique, mas em muitos países africanos, né? Porque essa realidade não é só conflitos pós-eleitorais. Exatamente, no que diz respeito a conflitos pós-eleitorais. Porque essa realidade não é só nossa, Exato. mas também de muitos países africanos. Temos o exemplo da Angola, entre outros, né? E eu gostaria bastante que as pessoas, ao assistirem este filme, assistissem como pessoa que está a assistir um filme e se identificar como um cidadão que está inserido numa sociedade que passou por este problema. Não existe nenhuma polêmica. As pessoas acabam criando uma polêmica em um assunto muito simples. Então assistam um filme como pessoas que estão inseridas dentro de uma sociedade que passaram por uma situação e que precisam refletir em como criar soluções para ultrapassarmos este tipo de situações. E depois tem uma outra componente. No meio de tudo isso, o objetivo até não é só retratar aquilo que nós vivemos na época pós-eleitoral. Já tem aí essa componente de termos que perceber: será que tudo aquilo que fizemos na época pós-eleitoral valeu a pena? Então, Tiramos os aspectos positivos, os aspectos negativos, se é algo que num futuro muito próximo, caso aconteça o que aconteceu no passado não distante, temos que repetir as mesmas ações, temos que agir de uma outra forma. Este filme também tem este objetivo, de fazer com que a pessoa tenha uma introspecção com ela mesma e perceber o que na verdade pode fazer, o que não pode fazer, o que aconteceu de positivo no âmbito dessas ações e o que aconteceu de negativo, para que no futuro a gente possa mudar caso se depare com a mesma situação. Então não há muito essa necessidade de olharem como talvez artistas que querem desafiar o sistema. Não, essa não pode ser a interpretação. Por um lado nós temos a população, por outro nós temos os partidos políticos que estão envolvidos nessa questão do conflitos pós-eleitorais. Então nós trouxemos essa reflexão de população, os partidos políticos, como é que todas as ações que eles levaram a cabo após as eleições, qual foi o impacto que teve? Os negativos, os positivos, e etc, etc. Então, nós estamos aqui a falar de uma forma geral, de como é que as coisas funcionaram. Eu penso que é mesmo necessário, às vezes, que o sistema assista... o sistema, vou usar a expressão do robô. Não, eu quero falar mesmo do sistema de forma particular. É importante que veja ou assista ao filme enquanto sistema e reflita a partir deste lugar. Né? Porque se eles ignoram, assistem como, digamos, membro da sociedade civil, nada se vai fazer. Então é importante que sentem enquanto sistema, vejam o filme e vejam o que realmente preocupa, né? Porque nós, através desse filme, pese embora seja uma ficção, ok? É uma forma de expressão artística, é uma ficção, no entanto, que se inspira numa realidade. Né? Mas nós queremos, através dela, né, pedir ou exigir mudanças. Né? E há coisas que não competem a nós, enquanto sociedade civil, né, ou enquanto cidadãos comuns. Exatamente. Então, é importante que o sistema, faça repetir, né, sente e assista o filme enquanto sistema e reflita enquanto sistema dentro daquele lugar. Agora, não me olhem mal, eu estou a falar de Microsoft. Cuidado com a boca, estão a ouvir. Depois vão dizer na televisão, estão a encobrir. Agora estão a encobrir. Essa é a parte que não passa. De forma geral, que tipo de emoções ou reações vocês acham que
o público terá durante a estreia desse filme ou quando forem assistir esse filme? Eu acho que as reações que o público terá, em parte já estamos a ver, só com o trailer que foi publicado, porque as pessoas estão acostumadas quando ouvem que lançou-se um filme novo. Estão à espera de ver carros a voarem, muita luta, guerra, fire! As pessoas não estão acostumadas a ver um filme que fala sobre o que se vive. Sobre nós. Né? Não estamos acostumados a ver um filme sobre nós, sobre a realidade do nosso dia a dia. Né? Então, as pessoas, logo que viram o trailer, eles identificaram-se com o trailer. Eles viram, nós passamos por aquilo, nós vivemos aquilo. Aquelas estão a falar sobre isso. Tanto é que nós só passamos o trailer. Algumas televisões já estão com receio de passar o próprio filme ou o trailer nas suas TVs. Por quê? Porque só com o trailer eles perceberam que é aquilo que nós vivemos e talvez se nós colocarmos assim, pode ser interpretado assim. Então eu acho que para as pessoas no geral, o impacto vai ser muito grande e vão ter um sentimento de pertença. Isso é nosso, isso aconteceu, nós vivemos isso. Então eu acho que há muita gente que vai chorar. Há muita gente que vai chorar porque há pessoas que vão se identificar com algumas mortes que têm decorado do filme, que tiveram familiares baleados, que tiveram familiares que caíram no âmbito das manifestações. Eu acho que vão se identificar bastante mesmo. Então, é isso. Eu acho que, na verdade, só nos faltou termos alguém que tivesse um carro para termos um blindado aí na cena, né? Para ser mais impactante. Mas o que no que diz respeito a emoções, é aquilo que eu estava a explicar no início, sobre como eu, a princípio, me senti com a cena do Isaac. Eu acredito que vai existir lá uma miscelânea de sentimentos, uma confusão de emoções, porque tem cenas em que você vai ter que rir, mas as outras você vai ter que chorar e todas essas coisas. Se formos a ver pela durabilidade do próprio filme, não vão abrir espaço para que você consiga chorar, lembrar as lágrimas e depois ter que rir. É tudo no mesmo momento. Mas em todo caso, para não criar muita expectativa, vamos deixar para sentir aquela que é a reação das pessoas no próprio dia, quando tiverem a oportunidade de assistir o filme. Claro, quem se der essa oportunidade, porque nós estamos a dar a oportunidade a todos, cabe a pessoa ter que comprar o bilhete. Mas mesmo sobre as emoções, eu vou esperar para que a coisa não seja vista lá. Exato. E tirando esta situação de emoções pessoais, né, durante o período em que vão assistindo ao filme, eu penso que as pessoas vão se emocionar muito também, muito mesmo, pelo trabalho em si. Eu penso que é uma coisa inacreditável. Eu, por exemplo, tenho cenas do filme que eu fico tipo, como é que nós fizemos isso aqui? Quem tá a fazer essa cena aqui? Isso aqui é uma cena mesmo que foi feita em Moçambique, em Quelimane. Parecia filme de verdade. É isso, não, sabe? Não, sabe? É isso. Digo filme de verdade, talvez seja por isso, porque eu estava lá. Tipo, eu estava nessa cena, eu participei desse filme. Porque não. Porque não. Tipo, se vão lançar caro. Vocês viram aquela cena, tipo, o David, o esquadrão, sair do carro com a arma. Aquela cena aí, Joe. O Robertinho a correr, o Sembolt, aquela cena. Então foi uma cena muito. Muito. As pessoas vão se sentir. Tipo, não tenho palavras. Tipo, só vai pegar a cabeça azul. Tipo, mas de forma resumida, as pessoas vão sentir muito orgulho, né? Tanto do produto local, né? Do produto local, do empenho que os artistas ao nível da província, da cidade de forma particular têm dado, né, para dar gás com a cultura, aquela que é a nossa cultura, né, ao nível da província da Zambésia. Como é que vocês veem o papel do cinema na transformação da sociedade? Acha que com o cinema podemos conseguir transformar, impactar, trazer mensagens?
tem uma coisa, eu primeiro vou falar no âmbito em que eu estou mais virado, que é o âmbito do associativismo, a componente da sociedade civil e tudo mais, para a questão que colocaste. Nós estamos num mundo digital, então há essa necessidade de nós sentirmos que estamos num mundo digital e temos que digitalizar as coisas. E eu acredito que com o cinema, principalmente um cinema, uma arte ou algo do gênero que retrata aquilo que nós estamos a vivenciar a nível da nossa própria comunidade, a nível da nossa própria sociedade, é a melhor forma de disseminarmos a informação e de modo a impactar de maneira positiva a própria comunidade, com aquelas são as sugestões que nós podemos trazer dentro desse cinema, dentro deste filme, dentro dessa manifestação artística, de como podemos mudar. Então, eu, em parte, como eu estava a dizer no princípio, para esse filme em específico, há uma dada necessidade das pessoas não assistirem com rancor e ficarem a pensar, tipo, esses aqui estão a trazer isso porque querem nos criticar. Não. Tem que refletir. Foi isso sim que aconteceu na nossa sociedade. Mas se formos a ver, é isto que acontece de maneira recorrente sempre que nós passamos por um processo de eleições. Essa vez... É isso que nós queremos para as próximas vezes. Exatamente. Então essa tem que ser a interpretação. É isso que nós temos que continuar a fazer. Depois da eleição, destruímos uma escola, queimamos um hospital, irmos queimar outras instituições do Estado. O que é que nós ganhamos com isso? Será que não existe uma outra forma de reivindicarmos aquele que é o nosso direito sem ter que agir desta maneira, onde pessoas têm que morrer, famílias têm que perder os seus entes queridos? Então é necessário que se olhe. E nós trazendo essa componente através do nosso filme, há essa necessidade das pessoas olharem tipo, não, agimos dessa e daquela forma, mas na verdade tem esta opção aqui. Nós podemos muito bem olharmos para essa opção, que é a componente do quê? Os artistas têm que mostrar aquela que é a sua manifestação através da arte. Não vamos queimar, mas vamos fazer um poema. Não vamos queimar, mas vamos fazer uma música. Não vamos queimar, vamos fazer um teatro. Não só a criticar de maneira negativa, mas a mostrarmos possíveis soluções, não só para a própria sociedade, mas como também para os partidos políticos, que muitas vezes são os principais indivíduos que detém algum tipo de poder a nível do país. Então eu acredito que sim, é possível nós gerarmos mudanças positivas a nível da nossa sociedade com o cinema, desde o momento que a gente saiba como devemos colocar em prática esta componente. A ideia é o que é que a sua música, o seu poema, o seu filme, o seu teatro tem a oferecer à sociedade que consome aquele seu trabalho. Né? Nós somos, por exemplo, eu, Robertizzi, esse um pouco, somos ativistas sociais, né? Somos ativistas sociais. Somos ativistas sociais, né? E de uma certa forma nós somos artistas de intervenção social. No entanto, nós precisamos produzir mais conteúdos ricos para a sociedade. Digo conteúdo rico para a sociedade não é só fazer um filme que pessoas se bateram, lutaram, comando à procura da sua filha, etc, etc. Não tem algo, problema com comando à procura da sua filha, ok. Mas precisamos ter... E aí tem base. Mas nós como artistas também nem é de ouvir isso. Precisamos mesmo começar a cultivar o hábito de informar também a população e impulsionar através da arte e impulsionar a mudança de comportamento através da arte. Então, como o nosso diretor sempre tem dito, 2000 arte. Então, nós temos que transformar o que nós fazemos, né? Nós fazemos aquilo que nós produzimos como artistas em um livro para educar. Então é sobre isso, é sobre mensagem, SMS no nosso conteúdo, temos SMS no conteúdo. E é isso aí. A voz do oprimido que ninguém sossega ecoa no silêncio em cada oração. Saluta de todos. Entre Rovuma a Maputo havia lá um povo que perdia a classe nos comboios, pois em seus bolsos havia um vazio causticante que os conduzia nas portas dos megalomas. Hoje escrevemos, amanhã declamamos, depois resistimos ou morremos. Quem sabe? E se vierem com gás lacrimogêneo, só até bala verdadeira. Não fomos feitos para morrer calados, mas para reavivar todo o sonho apagado. Eu não morri.
panela vazia. Trago no coração a raiva de ver a minha panela sem pão. Cada raiz que desce na terra é um poema escondido sob o chão. Ficamos com nós. Que o nosso futuro. Calaram vozes e não o legado. Que nos ouçam. Que nos ouçam. Que nos ouçam. Então,